nós começamos te contando que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retomou os trabalhos, ainda sem previsão de julgar o caso do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Ele é alvo de duas ações que pedem a cassação do mandato dele. A projeção era de que as ações de investigação judicial eleitoral envolvendo Sérgio Moro fossem analisadas já no retorno do recesso do Judiciário. Como a instrução do processo foi finalizada em dezembro do ano passado, a expectativa era de que o relator do caso, o desembargador Luciano Carrasco Flavinha de Souza, apresentasse o parecer dele logo na retomada dos trabalhos. As atividades do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná voltaram ontem, mas para que o julgamento seja iniciado é preciso que a composição do plenário do Tribunal Regional Eleitoral seja concluída. Em caso de ação que pode resultar em cassação de mandato, o regimento interno do órgão prevê um quórum completo, ou seja, 7 juízes. O magistrado juiz Tiago Paiva dos Santos termina hoje o mandato dele na corte. Além disso, os mandatos dos juízes substitutos, o José Rodrigo Sade e Roberto Aurício Júnior, se encerram também no próximo sábado, no dia 27 de janeiro. Ou seja, dificilmente o caso de Sérgio Moro vai começar a ser analisado no plenário até que essa composição seja definida. A indicação do próximo juiz vai ser feita pelo presidente Lula. Depois ele deve analisar aí a lista tríplice formada pelo TSE, e também a gente lembra que não há uma data para que essa escolha seja feita. No fim de semana, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinou a tramitação em regime de urgência da formação da lista tríplice para preenchimento da vaga aqui no Paraná. Ou seja, a partir da decisão do magistrado, já está contando o prazo de 6 dias para a impugnação dos candidatos. Passando desse período, Moraes já poderá pautar a votação do tema no Tribunal Superior para o início de fevereiro, quando o tribunal deve retomar então os trabalhos. Tanto o Partido Liberal, que é a sigla do ex-presidente Bolsonaro, quanto o Partido dos Trabalhadores, a legenda de Lula, acusam a chapa do ex-juiz, atual senador pelo União Brasil, Sérgio Moro, de suposta prática de abuso de poder econômico, mau uso dos meios de comunicação e arrecadação e gastos eleitorais ilícitos. Por conta disso, os dois partidos pedem a cassação do mandato, além da inegibilidade de Moro por 8 anos. No fim do ano passado, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela cassação do mandato de Moro. A defesa de Sérgio Moro nega qualquer irregularidade em todo o processo eleitoral. Vamos lá, o Moro vem sofrendo um processo de decomposição que é cada vez mais claro. A Bia trouxe a informação agora. Pare e pense, o PT e o PL, que são os extremos da política hoje, se uniram nessa ação contra ele. Então, ele não tem amigos nem no bolsonarismo e nem no lulismo. Ele está ali tentando lugar ao sol na política de maneira solo. E esse processo de decomposição, ele tem várias vertentes. Vamos lá. No finalzinho do ano passado, a gente descobriu que o ministro Dias Toffoli determinou a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal contra ele e algumas das estrelas do time da Lava Jato. Eles são acusados aí por um ex-deputado estadual do Paraná, o Tony Garcia, todo mundo lembra dele, de terem usado ele, até obrigado ele a atuar como uma espécie de agente infiltrado para grampear políticos e empresários. O inquérito está sob sigilo, infelizmente, não temos muitos detalhes, mas o que veio a público vazado à imprensa é assustador, né? Aí fere a credibilidade do time Lava Jato, por isso que é importante entender o que está lá. Reforço, as denúncias vêm do Tony Garcia, que tem um currículo que é conhecido pelos paranaenses, não é alguém lá muito confiável, mas as denúncias foram feitas. É preciso saber o que elas dizem. E, além desse episódio, há outros que acontecem. Aliás, desde 2021, lá em junho de 2021, quando o Supremo Tribunal Federal tirou o Lula da cadeia e desqualificou o Moro, né, deixando o petista livre para concorrer à presidência, parece que tem uma sistemática tentativa de tratar a Lava Jato como essencialmente maligna e de considerar que todos os acusados pela operação são pobres vítimas do lavajatismo. Outra percepção bem clara é quando o ministro Toffoli anula provas da operação obtida com a delação significa confissão, então provas obtidas com a confissão dos executivos da Odebrecht, e qualificou a prisão de Lula,
O ministro do Supremo Tribunal Federal qualificou a prisão de Lula como um dos maiores erros judiciários da história do país, falou até em armação, né, que tinha projeto de poder como pano de fundo. Vocês lembram também aquela decisão do Toffoli. Ou seja, pelo andar da carruagem, daqui a pouco nós vamos descobrir que nunca teve corrupção no Brasil. Nunca teve corrupção na Petrobras, que todas as provas e confissões eram inventadas e que tudo não passou de um plano doentio, quem sabe, para destruir reputações e arruinar o Brasil. Aliás, né, esses dias eu vi uma frase no Jornal do Estado de São Paulo que me chamou a atenção. Talvez a gente dê equipe de desculpas aos corruptos confessos da Petrobras. Olha, vocês contaram aí, mas a gente... foi duro demais, a gente não deveria ter feito isso. É esse fim melancólico que aguarda o pessoal da Lava Jato. E para completar tudo isso, o Sérgio Moro parece ali envolto também alguns erros políticos primários. Foi visto lá pedindo orientações a assessores de como votar no caso Flávio Dino. Isso arranhou demais a imagem dele perante ao público que lhe dá crédito, né, que é o público mais conservador, mais liberal, né, que é um público que não acredita que Lula é o caminho para as coisas. Ele trocou de partido demais, ele tem esses gastos de campanha que estão sendo questionados, e a gente tem que acompanhar agora para ver o que vai dar. Sobre esse caso específico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, não há prazo, né? Moro ganhou mais um fôlego nesse calvário dele, mas também não é nada que demore meses. A expectativa é que já na virada do mês esses nomes possam ser indicados, são pelo menos 2 nomes, e que lá para depois do Carnaval esse julgamento já esteja mais cristalizado. Ele é importante porque ele mexe diretamente com o futuro político do Paraná. Se o Moro sair ileso desse julgamento, por mais que isso tudo suba a Brasília, e vai demorar mais um pouco, a parte que perder vai recorrer, se ele sair ileso desse julgamento, ele ganha força e musculatura política para disputar o Estado. Ele já falou aí para vários interlocutores que deseja ser governador. Se ele sair ileso desse processo, ele pode sonhar com isso. Agora, se ele é condenado aqui no Paraná, dificilmente reverta a situação lá em Brasília e ele está fora do jogo. E isso interessa aos atores políticos, porque ter Moro ou não ter Moro faz toda a diferença, por exemplo, para o arco de alianças que vem ali na frente nas eleições municipais. Então está todo mundo em compasso de espera para ver o que o Tribunal Regional Eleitoral vai decidir. E essa decisão, ela precisa ser célere. Por quê? Primeiro, nós temos hoje no Paraná um senador pendurado. Isso é muito ruim para o Estado. Vamos lembrar que uma das justificativas do Sérgio Moro para não declarar o seu voto na questão da composição, né, do Supremo Tribunal Federal, se ele aprovaria ou não o Flávio Dino na sabatina, foi porque tinha medo de retaliação. Ele não deixou claro qual é o tipo de retaliação, mas o que circula em Brasília que tem correlação com um eventual julgamento no TSE do seu caso, que inclusive o Alcolumbre teria assumido compromissos ali de protegê-lo ou de minimizar o impacto de alguma perseguição existente via governo federal. Então é importante que o TRE julgue rápido, porque é isso, paira uma sombra sobre o mandato do senador, se ele está conseguindo exercer com toda a autoridade devida lhe conferida pelo povo do Paraná, ou se ele está ali, né, como diria no interior, meia roda, conseguindo fazer só o básico, sem ter que confrontar alguns interesses, porque na prática existe o temor de que ele pode perder o mandato, ou de que ele pode, inclusive, segundo dizem ali, acabar preso por essa imensidão de processos. Agora, uma coisa que é muito importante a gente ter nas análises que a gente faz sobre o Moro e sobre os casos da Lava Jato, que são o seguinte: é importante separar a fase do que é o Moro juiz e do Moro político. As más decisões, as más escolhas do Moro político
inclusive essa questão dos assessores. O Mark trouxe aqui sobre aquela mensagem, sobre pedindo orientação, recebendo orientação ali do mestrão, sobre, né, justamente ser discreto, ou sobre o que estava acontecendo nas redes sociais, tirando um termômetro para ver como se manifestaria. Mostra também que as escolhas tomadas por ele nesse período do Moro político, vai para um partido, volta para outro partido, a prestação de contas que não cabe, enfim, uma série de trapalhadas estão prejudicando sim toda a credibilidade do que foi a Lava Jato. É claro que existe um esforço de reescrever a história, é óbvio que estão tentando ali desconstruir tudo que foi ali investigado, apurado, julgado, não exclusivamente pelo Moro, mas todo mundo coloca daí no mesmo balaio e tenta reabilitar réus confessos, como trouxe o Mark, e mais do que isso, gente que já tinha devolvido dinheiro agora está pedindo sim parte do dinheiro de volta ou pedindo para não devolver o dinheiro. É o caso da JF, é o caso da antiga Odebrecht, enfim, uma série de empresas tentam se beneficiar dessa mudança do clima político. O que eu espero é que as trapalhadas do Moro político sejam contidas para que de fato o legado da Lava Jato, que já é tão destruído, pare pelo menos de pé, para que em algum momento a gente acredite que o crime no Brasil não compensa. Mas infelizmente parece que a situação é inversa, Mark e ouvintes, e o crime tem compensado cada vez mais. Agora, esse caso precisa ser resolvido, porque essa é uma novela que, de fato, você falou do governo do Estado em 2026, mas a própria possibilidade de uma eleição suplementar agora pode impactar quem vai concorrer ali adiante e quem vai ficar simplesmente assistindo. 7h17.